Olá, seja bem-vindo ao mini curso Os 7 Passos da Consulta Médica. Nesse momento, vamos tratar sobre o passo 1 da fase inicial da consulta, a preparação. Essa é a nossa segunda aula. Eu sou o Dr. Pablo Miranda Barreto, especialista em Medicina de Família e Comunidade, professor da graduação do curso de Medicina e preceptor do internato. Só para recapitular, na primeira aula do nosso minicurso, a gente falou de uma forma geral sobre essa proposta de execução da consulta, trazida pelo professor Vítor Ramos, no seu livro A Consulta em 7 Passos, e que traz essa divisão em 3 fases, 3 grandes fases, e 7 passos, né? Começando pela fase inicial, a preparação, e os primeiros minutos, a fase intermédia com a exploração, a avaliação e o plano, e a fase final com o encerramento da consulta e a reflexão final, que deve acompanhar cada consulta. Hoje vamos então falar sobre o primeiro passo, ou seja, a preparação. E falando em preparação, como é que a gente começa cada nova consulta? A gente se organiza? Temos essa cultura, temos esse costume de nos organizar, de nos preparar? Talvez não saibamos como. Então, para isso que serve esse mini curso, para a gente se munir, tanto estudantes de medicina quanto médicos já em atuação, se munir, se atualizar com essa ferramenta proposta no livro do professor Vítor Ramos, de execução da consulta. E agora vamos falar da preparação. O que inclui essa preparação da consulta? Será que quando o nosso paciente entra, encontra esse cenário ali, que está nessa figura, tudo desarrumado, tudo desajeitado pelo desenvolvimento da consulta anterior? Ou o nosso paciente nos encontra prontos, preparados, concentrados em atender a sua demanda, tendo resolvido a demanda anterior? Essa primeira fase, ou esse primeiro passo de preparação, precisa de forma sumária de 3 coisas. Uma breve autoavaliação do médico, como eu estou para a próxima consulta, tenho alguma necessidade fisiológica a satisfazer, a consulta anterior me deixou algumas emoções, sejam positivas, sejam negativas, e isso pode contaminar a próxima consulta. Eu preciso olhar para mim antes de começar a próxima consulta. Mas também eu preciso olhar para quem que é meu paciente. Quem é aquela pessoa que vai entrar pela porta daqui a alguns minutos ou segundos. E para saber quem que essa pessoa é, eu preciso dar uma olhada no seu prontuário, no resumo, na lista de problemas, na terapêutica habitual. Se eu utilizo prontuário eletrônico, com aquele modelo de registro do SWAP, eu posso ver o que eu fiz na consulta anterior, quais foram os resultados dos exames mais recentes, quais são os medicamentos que estão em uso, quando foi a última consulta, qual foi o motivo da consulta anterior, se essa consulta tem alguma relação ou não com a consulta anterior, se é por um retorno. E como terceiro ponto, dentro dessa preparação, eu preciso avaliar o ambiente. Então, tem algumas perguntas que eu posso me fazer para avaliar esses 3 itens nesse momento, nesses primeiros minutos, nesses primeiros segundos da consulta, que são para se preparar, para você se concentrar no que vai fazer a continuação. E então, pensando em nós, pensando no médico, quais são as perguntas que podem passar pela minha cabeça? Eu estou em condições físicas e emocionais para a próxima consulta? Eu tenho alguma necessidade de ingerir algum alimento? Estou com fome? Estou com sede? Antes de prosseguir? Se eu não resolver isso, talvez eu
tente resolver a consulta ou terminar a consulta da forma mais rápida, para depois eu ir tomar água, ou ir no banheiro, ou ir a comer alguma coisa. Então, eu preciso que eu resolva isso antes do paciente entrar. Tenho alguma outra necessidade fisiológica para resolver? Estou preocupado com algum aspecto da minha vida pessoal ou profissional, ou em relação à equipe? Eu posso ter recebido uma ligação com uma notícia em relação à família, em relação ao trabalho, em relação a alguma outra questão da vida social. Isso pode ter me deixado com alguns sentimentos que podem contaminar a consulta. Posso ter ficado com raiva, posso ter ficado emocionado, triste com alguma notícia. Isso pode prejudicar o resultado, o andamento da consulta que está por acontecer. Então eu preciso também olhar para isso. Eu estou atrasado e por isso eu estou estressado. A minha fila de atendimento, a minha agenda está muito grande. O paciente anterior demorou muito a consulta e por isso eu estou estressado. Eu preciso me acalmar para não descontar esse estresse na consulta que vem a continuação. E será que eu estou apressado, estou estressado porque tenho algum compromisso? Será que eu não vou conseguir chegar em tempo? Então é bom resolver isso logo. Deixar claro para quem está aguardando por nós que a gente vai demorar um pouco porque a nossa agenda está lotada. Certo? Isso seria as questões que poderiam passar pela cabeça nossa como médicos antes de começar um atendimento. Mas o que eu preciso saber do paciente? Como eu me preparo em relação ao paciente? Bom, quem é ele? Né? Quem é a próxima pessoa que vem para a consulta a seguir? Qual o seu nome? Qual a sua idade? Qual o seu sexo? Qual o país de origem? Eu posso estar consultando alguém que é de outro país e talvez eu possa me adaptar, né? me colocar na situação dele para estabelecer uma comunicação adequada, ou procurar alguém que me ajude a entender o que ele está falando, se é uma língua que eu não conheço. Qual é o nome? Por que esse nome? Né? E como gostaria de ser tratado, de ser chamado? Tem pessoas que gostam de ser chamadas pelo apelido, tem pessoas que gostam de ser chamadas pelo seu nome. E, a depender da idade, é interessante que a gente utilize senhor, senhora, uma terminologia de respeito. Tá? Tem alguma particularidade esse paciente em relação a crenças, em relação à cultura, etnia, ou outro aspecto sociocultural? É importante que eu saiba disso também para me adaptar. E se eu tiver informações ali do contexto familiar, também é importante que a gente conheça, que a gente fique ciente dessas características antes da consulta. Também, o que ele faz, qual é a sua ocupação, quais são os principais problemas de saúde que já podem estar ali registrados no prontuário do paciente, quais são os medicamentos que ele usa, quais são os medicamentos que foram indicados na consulta anterior, talvez, quais foram as condutas tomadas na consulta anterior. Talvez se solicite exames, ele está retornando hoje para me entregar esses exames, então eu já fico preparado em relação a essa demanda. E em relação ao ambiente, em relação à consulta, como um espaço físico, será que aquele ambiente está em condições de receber outra pessoa? Talvez se eu examinei alguém, o lenço da maca de exame físico está desarrumado, eu preciso arrumar. Talvez meu escritório ficou um pouco bagunçado, porque eu tive que fazer várias receitas, vários encaminhamentos. Eu preciso organizar tudo sempre. O ambiente precisa estar o mais organizado possível, porque isso dá uma percepção do paciente de que está entrando num ambiente em que tudo é realmente organizado, que não é aquela bagunça que pode deixar o paciente com receio até da sua profissionalidade. É necessário tomar alguma medida, né, para que a consulta seja desenvolvida de forma correta, pedir para não interromper, fechar a porta, talvez seja alguma questão um pouco mais íntima e é necessário
ter um grau maior de privacidade, né? Então, é importante que a gente se preocupe com a limpeza, com a temperatura do ambiente. Se, por exemplo, vamos avaliar uma criança, um lactente, a gente vai fazer um exame de puericultura, uma consulta de puericultura. Então, é necessário que o ambiente, né, a temperatura da sala não seja muito fria, porque eu vou precisar retirar a roupa daquele lactente e eu posso desligar o ar ou aumentar a temperatura do ar-condicionado. Ou seja, adaptar o ambiente também ao tipo de paciente que está entrando pela porta, para que ele se sinta acolhido, para que ele possa se sentir também num ambiente acolhedor, num ambiente próprio para aquela consulta que vai ser realizada. De forma geral, esse é o primeiro passo dessa proposta dos 7 passos da consulta médica. E eu peço a vocês que não percam a próxima aula, onde vamos falar do passo 2 da fase inicial, que é chamada de primeiros minutos. E eu deixo essa frase aqui para instigar a sua curiosidade. As primeiras impressões são muito importantes. Como é a primeira impressão que você está dando para o seu paciente? Como é que você chama ele? Então, eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.